Olá, meu amado, meu querido ouvinte. Hoje nós vamos estar interagindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Vamos estar ali até o 36. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Nazaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar a orla de sua veste, e todos que o tocavam ficavam sãos, ou ficavam curados. Né? Nós vimos aqui uma passagem de Jesus aqui, logo após a multiplicação dos pães, né, dos 5 pães e dos 5 peixes, e dos 2 peixes, né? Jesus, ele ordena os seus discípulos para irem para o outro lado do mar, para atravessar, né? E ele foi orar ainda. Ele continuou despedindo a multidão e logo em seguida ele foi orar ainda. E lá pela quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles. Na quarta vigília da noite eles foram embora, porque naquela época eram divididos os horários em 4 partes de 3 ou 3 de 4 horas. Então, assim que era contado o horário naquela época. Então, na quarta vigília, que se trocavam-se as vigílias, né, dos guardas, né? Então, na quarta vigília da noite, né, vamos colocar por aí mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, para nós termos o entendimento, né, melhor dessa palavra. Lá por volta da quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, até onde eles estavam. Mas como é que ele ia até eles se não havia barco nenhum para poder levar Jesus? Caminhando sobre as águas. Mais um milagre naquela noite ia acontecer naquela madrugada. É Jesus caminhando por cima das águas. Tranquilo, como se estivesse caminhando na terra, em terra seca. Jesus foi até eles, até onde estavam seus discípulos. Mas só que quando os seus discípulos o viram caminhar sobre o mar, eles assustaram. Por que eles assustaram? Porque eles acharam que era um fantasma. Jesus sabia que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Jesus sabia que o barco estava a pique ao ponto de virar, né? Devido àquela tempestade, aquele vento forte, né? Talvez por uma ação do inimigo, a gente não sabe, a Bíblia não relata, não está no relato bíblico. Você pode colocar a sua imaginação para funcionar aí.
né? O que eles sentiram naquela hora que eles sentiram, porque todos nós sabemos quando uma embarcação está em alto mar e quando vem a tempestade. Agora você imagina bem eles naquela época. Quando vem a tempestade, o navio todo se apaga e ele fica à deriva, o medo sobressai mais do que a coragem. O medo de morrer, o medo de virar, o medo do tubarão de comer, não é? O medo sobressai mais do que a própria coragem. E eles estavam com medo. Eles estavam com medo de ir a pique. Eles estavam com medo do barco virar. E isso é normal. Né? Quando vem uma adversidade na sua vida, quando vem uma luta, nós ficamos com medo. Porque a sua natureza humana, ela te leva ao medo. E isso é normal, ela te leva ao medo. Mas Jesus estava em cena, assim como ele está no seu dia de hoje. Jesus está em cena. E ele foi até lá, caminhando sobre as águas. E você, com aquele temor todo, aquele medo todo do barco virar, às vezes você não percebe a presença de Jesus em sua vida. Porque a sua natureza humana, ela vai sobressair na sua vida. Porque nós, irmão, a gente tem que concordar que nós ainda somos de carne, nós ainda estamos sujeitos ao erro. Eu e você. Estamos sujeitos ao erro. E uma hora nós vamos errar. Se você não vigiar, uma hora você vai errar. Porque você não é perfeito, você é imperfeito. Eu sou imperfeito. Então Jesus, vendo aquela situação ali, o medo, o terror, estavam sendo aterrorizados pelaquela tempestade, Jesus indo até ele por sobre as águas, caminhando, porque não tinha outra embarcação para levar Jesus até eles, para atravessar Jesus, Jesus foi caminhando, foi andando, vai. E foi andando até aquele barco. E chegando perto do barco, eles começaram a gritar, é um fantasma. Com medo. Com medo, é o normal, com medo. Ah, mas eles não viram Jesus fazer, né, aquelas curas, aquela proeza, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, não viram esse milagre todo acontecendo, e logo de madrugada, né, eles estavam com medo, que é o fantasma, eles não tinham visto o sobrenatural de dia ali acontecer ali, eles não deviam estar acostumados, mas a sua natureza humana e a minha natureza humana, muitas das vezes vai levar você à dúvida. Muitas vezes vai impedir você, né, vai nos impedir de Jesus agir em nossas vidas. Você tem que entender o seguinte, que esses homens, esses discípulos, naquela época, eles tinham a mente fechada e eles acreditavam naquilo que eles estavam vendo. Se hoje em dia, Jesus aparecer para você, né, um ser de luz, caminhando sobre as águas, e você estiver na beira do rio, ou na beira do mar, algum lugar assim onde tem água, e ele aparecer andando para você, você vai sair correndo. Eu tenho certeza disso. Você vai sair correndo. Porque o seu cérebro, ele vai processar que é sim um fantasma. Porque você não está acostumado, meu irmão, a ver isso. Você não está acostumado. Eu não estou acostumado. Então a dúvida e o medo, ela vai sobressair mais do que a coragem. Você não vai ficar para ver o que é. Você não vai ficar para ver. Então, Jesus falou assim, olha, tem bom ânimo, sou eu. Ele já deu uma palavra de conforto para eles. Olha, tem bom ânimo, não se desespere, porque sou eu. É eu que estou indo até vocês. É eu que vou acalmar a tempestade que há no coração de vocês. Porque onde Jesus está, tudo se transforma. Tem que transformar, tem que se transformar. Aí, Pedro, com a sua incredulidade, Pedro falou logo assim, olha, Senhor, olha no verso 28, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Pedro não podia ser Tomé, porque Tomé, lá na frente, né, ele vai ser tido
posto como discípulo que tem que ver para crer. Tomé, eles vão colocar Tomé assim nessa posição, que tem que ver para crer. Pedro duvidou, o primeiro a duvidar foi Pedro. Se é o Senhor, deixa eu ir até aí. Porque ele sabia que Jesus, que o próprio Jesus, fazia milagres, estava fazendo milagres. Eles eram prova ocular que Jesus estava fazendo milagres. Então ele falou assim, mas se é Jesus mesmo, deixa eu ir até aí, porque eu sei que você não vai deixar eu afundar. Jesus, olha meu amigo, Jesus ele é tremendo. Olha, ele falou assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que maravilha. Um homem duvidoso, pecador duvidoso, andando por cima das águas, com a permissão de Jesus, é claro. Mas ele conseguiu esse feito porque ele duvidou se era mesmo Jesus. E Jesus, conhecendo o seu coração, falou com esse, vem, pode vir. E ele foi. E Pedro foi. Mas olha só um detalhe aqui, no verso 30. Mas sentindo fome, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Prestou bem atenção? Que ele sentiu o vento forte, ficou com medo. Quando o medo entrou nele, aí aquela fé que ele tinha foi abalada. Aí ele começou a afundar. Quando vem as tempestades na sua vida e na minha vida, se você não estiver focado, não estiver ligado, não estiver atento com o Senhor, com Jesus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você vai começar a afundar. As coisas vão deixar de acontecer, o milagre vai deixar de acontecer na sua vida e você vai começar a afundar. Porque assim, olha, a dúvida aqui em Pedro aqui, entrou nele, ao ponto de ele falar que se era Jesus para ele poder deixar ir até ele. Jesus, quando você pede alguma coisa para Jesus, eu não sei o que você precisa e necessita, mas quando você pede que é de agrado ao Senhor, ele te permite você achar ele. Ele te permite. Mas se você duvidar, entrar a dúvida, você não recebe. Eu já li aqui em outros vídeos que Tiago 1, verso 6, fala que aquele que duvida é igual à onda do mar que é levado para um lado e para o outro. Não pense tal homem que receberá tal coisa. Não recebe, não vai receber, porque entrou a dúvida, você duvidou. Não recebe. Aí ele começou a afundar. Mas aí Jesus, olha outro detalhe também, que tem, começou no verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele está falando para mim e para você aqui, Primeiro, Jesus está sempre com as mãos estendidas para te ajudar, para te salvar, para te livrar. Sempre. Olha aqui as entrelinhas do verso 31. E logo Jesus estendendo a mão. Jesus está sempre com as mãos estendidas para te ajudar, para te salvar, para te libertar. Mas só que você tem que clamar ele primeiro, tá? Não fique esperando Jesus ir até você, porque ele não vai fazer isso, porque você tem o seu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida. Jesus, Deus, Espírito Santo não vai intervir, não vai intervir, porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você dá legalidade a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus para entrar na sua vida, aí já é outra coisa. Aí ele vai entrar, ele vai fazer a obra, ele vai fazer tudo aquilo que você precisa e necessita. Porque a palavra dele está escrito,
buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Pedro sentiu o vento forte e clamou, Senhor, salva-me, Pedro ia ser morto, Pedro ia morrer afogado. Ele ia morrer afogado. E Jesus estava olhando para ele ali, ó. Estava olhando para ele ali, ó. Mas e se ele não pedisse? Ele ia morrer, ué. Ele ia morrer porque ele tem o livre-arbítrio dele. Primeiro, ele duvidou. Você nunca duvide de Jesus. Nunca duvide do que o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, pode fazer na sua vida. Que pode fazer algo sobrenatural nesse plano terreno, aqui nessa vida. Então, você nunca duvide que ele é poderoso. Que o Espírito Santo, que Deus é poderoso. Nunca duvide. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que dar legalidade para ele. Você tem que falar assim, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, toma direção, toma a frente de tudo. É você se entregar a ele, você ser dependente, ser totalmente dependente dele. De Jesus, de Deus, do Espírito Santo. É você ser totalmente dependente. E vai descansar e deixa que ele vai entrar com providência na hora certa, no momento certo. Não se preocupe, não duvide. Eu sou prova viva disso. Eu tenho provas, tenho relatos, tenho testemunhos sobre isso. Então Jesus falou com esse homem de pequena fé. Olha só a fé que nós temos. É pouca, é mínima. E em outra passagem ele vai comparar nossa fé com um grão de mostarda. Né? É mínima, é pouca. Mas é o máximo para mim e para a sua sobrevivência. E se ela cultivada no momento, se ela sendo bem cultivada, você sabendo cultivar ela vai se transformar em uma das maiores árvores. Porque a palavra fala que até as aves dos céus vai se fazer ninhos nela. Então ele fala aqui, olha, por que duvidaste, homem de pouca fé? Eu tinha um grão de mostarda aqui, eu estou procurando aqui para mostrar para os irmãos. Por que duvidaste? Por que você está duvidando? Se Jesus está no barco, algo sobrenatural tem que acontecer. E se Jesus está caminhando para o barco, algo sobrenatural tem que acontecer. E quando subiram para o barco, no verso 32, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmou tudo. A calmaria tomou conta do ambiente. Seu coração está atribulado, está turbado, se a sua vida está ali a pique, se a sua vida está a ponto de virar de cabeça para baixo, de afundar, de naufragar, eu tenho uma palavra para você. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Ele quer acalmar essa tempestade que há dentro de você, que há na sua vida. Não tem outro. Só Jesus, ele acalma a tempestade. Só ele tem esse poder. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só os três, a Santíssima Trindade, tem esse poder de acalmar essa tempestade que você está passando. Não duvide. Não duvide. Igual eu falei aqui, citei aqui, lá no livro de Tiago, não duvide. Porque você não recebe. Se você duvidar, você não recebe. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que falar assim, Senhor, entra, Senhor, nesse barco, Senhor. Entra na minha vida, Senhor, porque onde Jesus está, a calmaria chega, a tempestade cessa, as perseguições acabam, as fofocas, as contendas. Tudo isso, irmão, tudo isso é jogado por terra. Porque onde há luz, onde há o brilho do Espírito Santo, onde há luz, as trevas não chegam, as trevas não reinam. Onde há luz. Agora, se você está na tribulação, se você está passando por um momento, por uma fase difícil, se você está a ponto de ir a pique, a ponto de uma reviravolta ruim na sua vida, mas se você não quer aceitar Jesus, se você não quer seguir a Jesus, meu amigo, por seu mérito próprio, você não vai conseguir.
Você não vai conseguir. Você vai atrair mais tribulações para a sua vida. Mais tribulações. Deixe Jesus entrar nesse barco. Deixe Jesus entrar nessa causa. Olha, é muito lindo, é maravilhoso quando você tem Jesus, quando você... Irmão, as provas podem vir do jeito que for. Do jeito que for, as provas podem vir. E vai vir prova. Muitas vezes é para poder te testar, muitas das vezes é para poder te fortificar. Porque eu sempre falo, olha, tem uma frase, se eu não me engano, é de Charles Spurgeon, que ele fala assim, olha, se tudo de ruim que acontece na sua vida se faz você se achegar para perto de Deus, então não foi para ruim, foi para bom. Você tem que entender isso. Que tem coisas ruins que acontecem na sua vida que é um aprendizado para você. Aí você vai olhar e vai analisar, vai assim, olha, eu passei por isso tudo e não mudou. Mas quando eu estava passando por isso, eu fui orar mais, eu fui buscar mais, né? Eu fui jejuar mais. Então, tudo de ruim que você passou não foi para ruim, foi para bom. Foi um aprendizado. Um aprendizado que você não vai passar mais. Você aprendeu como é que foi. Mas fez você se chegar a Deus. Fez você se aproximar de Deus. E onde há luz, quando você se aproxima da luz, as trevas, meu filho, ela vai embora. Porque a luz, ela se sobressai sobre as trevas. O bem sempre está acima do mal. Sempre esteve, sempre estará acima do mal. Então, se você está passando por um momento difícil e você acha que não tem saída, você se esquece que há sim uma saída. E a saída chama-se Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Entregue a sua vida para Jesus. Confia nele, mais ele fará. Porque é assim que está na palavra dele. Olha, quando subiram para o barco, o vento acalmou. O vento se acalma, a tempestade acalma. A calmaria vem, a tranquilidade vem. Porque assim, meu amigo, é assim que funciona. Quando você está com Jesus, pode vir o que for, que vai cessar, vai ser jogado por terra. Olha, então aproximaram-se os que estavam no barco, os discípulos, aqueles 12 discípulos, se aproximaram e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Mais uma vez eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Amado, reconheça que Jesus é o Filho de Deus, só Ele tem esse poder. Só a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem esse poder de acalmar a sua tempestade, de botar tudo no seu devido lugar, de te dar o livramento, te dar o escape. Só Ele tem esse poder. Não há nenhum outro, não há. Não fica buscando, né, outras seitas religiosas, não fica buscando, não, macumbaria, feitiçaria, só está te enganando e vai te enganar. Porque o único que pode te dar o livramento, te dar o escape, te dar a vida eterna e até mesmo te condenar também é o Jesus Cristo. Não tem outro. E não vai haver outro. Não tem, não vai haver. A Bíblia não fala, a palavra do Senhor não fala, não haverá outro. É só os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então que você possa, meu amigo, se o seu barco está a pique, está quase virando, se as tribulações da sua vida estão te levando até mesmo a pensar em suicídio, em se suicidar, tirar a sua própria vida. Se você está pensando nisso, meu amigo, esqueça. Vá ter um encontro com Jesus. Procure Ele, porque Ele é a salvação da sua vida. Ele é a resposta. É Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te salvar, te libertar, é Ele. Só tem Ele, não tem outro. Não tem outro, só tem Ele. Se você encontrar outro vídeo aí falando que há outro, que tem outro, é mentira. É mentira. Eu estou falando aqui, ó.
com base na Bíblia, aqui na Bíblia. Não estou falando nada de mim. Nada, nada, nada. Porque de mim eu não tenho nada para te falar, não. Não estou falando nada de mim, não. Estou falando aqui da Bíblia. Estou te contando aqui uma passagem de Jesus que foi relatado, foi escrito, catalogado, está escrito lá nos céus, no livro da vida, lá nos céus, está escrito aqui para nós entendermos o que está escrito aqui. Não somente uma passagem de mais um milagre, não. Não é somente mais uma passagem de mais um milagre. Tem muitas coisas aqui atrás dessas entrelinhas aqui, ó, que você não abriu a sua mente ainda para poder entender. Então abra sua mente. Abra sua mente. Nesses dias, nesse século que você está hoje, abra sua mente e reconheça que não tem outro caminho, que o caminho é Jesus Cristo. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que faz cessar o vento da sua vida. Então que você possa, nesse dia de hoje, abrir a sua mente. Se você está passando por um momento difícil, saiba que tem solução. Para tudo tem a solução. E a solução do seu problema chama-se Jesus Cristo. Não tem outro. Que Deus possa, abrir a sua mente. Que Deus possa abrir a sua mente, o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do juízo do pecado é o Espírito Santo. É Ele que convence. Eu apenas estou falando com você, relatando o que foi essa passagem aqui. Você vai ouvir de várias maneiras e várias formas diferentes. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Mas você tem que prestar atenção se está realmente, de fato, em concordância com o que está escrito. Com o que está escrito. Porque nós convenhamos, né, irmão? Tem muita gente aí que só Jesus é misericórdia. Então você tem que analisar o que está escrito, se realmente, de fato, está em concordância com a Bíblia. Porque a palavra, o verbo, ele se fez carne. O verbo é vivo. A palavra é viva. Né? Então você, meu amigo, analise bem. Analise bem o que você próximo aí na sua casa, aí, próximo na sua casa, no seu bairro. Você procure uma igreja, procure uma denominação para você, para que você possa ser pastoreado. Porque nós somos ovelhas, meu amigo, e a ovelha precisa do pastor, precisa, né, de um guia, de uma orientação espiritual ali. Né? Então você possa procurar e fazer a coisa certa. Não fica achando que você pode fazer do seu jeito, da sua maneira, porque você não pode, não. Pode ter, você até pode, mas vai dar errado. Vai dar errado. Eu tenho experiência própria sobre isso. Vai dar errado. Quando você faz as coisas da sua maneira, achando que é mérito seu, esquece. Esquece, porque já vai dar, já deu errado. Não vai dar, não, já deu errado. Mas quando você coloca Jesus em primeiro lugar no seu barco, deixa ele entrar no seu barco para navegar com você, aí as coisas começam a dar certo. Você pode ter certeza disso. Meu amigo, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, comente aí, aperte o sinal de notificação aí, né? Me ajude aí a ganhar mais almas para Jesus, né? Para o reino dos céus. Porque, meu amigo, o plano de salvação não é só para mim, não é só para você, é para todos, o plano de salvação é para todos. Né? Mas tem muitas e muitas pessoas que estão passando por uma tempestade hoje, e não encontram saída. E esse vídeo talvez possa abrir a mente dele, que eu tenho certeza em nome de Jesus que vai abrir a mente dele, para que ele possa aceitar Jesus, porque a única saída é Jesus. Às vezes é até um parente seu, né? E você não sabe, porque muitas pessoas também guardam para si, elas têm uma dificuldade de se dialogar com outras pessoas, de se abrir para outras pessoas. Às vezes está passando por esse barco aí, por essa tempestade aí, e você não sabe, da sua própria família, você não sabe. Então me ajude a passar esse vídeo para frente aí, me ajude a ganhar mais almas possíveis para Jesus. Né? O apóstolo Paulo fala que um planta, quem é Paulo, quem é Apolo, se um planta e o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu estou plantando, eu quero que você regue. Como é que você vai regar essas palavras? Né? Como é que você vai regar? Você vai passar mais adiante. É muito simples, não vai te custar nada. Não vai te quebrar um dedo, não vai te custar nada. Você pode estar ganhando uma alma para Jesus aí. Né? E a palavra fala que há festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Olha que maravilha. Você tem esse poder de fazer uma festa no céu quando você ganha uma alma. E essa alma ela tem o poder de fazer, de mover o céu, de fazer uma festa no céu. Olha que maravilha, olha, você aqui na terra, você promovendo, ajudando a promover uma festa no céu, por uma alma que se arrepende. Então, de repente, essa alma aí ó, pode estar na sua família, pode estar aí perto de você e você não sabe. Então, me ajude aí, me ajude a passar esse vídeo para frente aí, me ajude, vamos ganhar a alma para Jesus. Não vai te custar nada, você vai estar amontoando tesouro no céu. É igual Jesus falou, ó, ajuda o tesouro no céu, porque lá prata, ferrugem, ladrão, ninguém faz nada. Porque quando você deixar esse plano terreno, essa vida, o seu tesouro está guardado no céu lá. Então nos ajude aí. Né? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, que Deus abençoe os seus negócios, que Ele possa estar abrindo as portas, oportunidades, né, para a sua vida, que você possa prosperar cada vez mais, né, nesse plano terreno. Né? Fique com Deus, meu amigo, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.